Olá, crianças! Espero que todas estejam bem. Hoje vamos para a nossa aula de ciências. Vamos estudar as páginas 40 e 41. Peço que vocês, por favor, acompanhem a explicação com o livro de vocês aberto. Vamos estudar o conteúdo de flor a fruto. De início, começa falando o seguinte. Você já pesquisou sobre a reprodução e o desenvolvimento de alguns animais? Foi o que nós vimos na aula passada. Que tal agora conhecer mais a fundo a reprodução e o desenvolvimento das plantas com flores? É o caso do maracujazeiro. Observe as imagens que vocês têm na página 40. De início, na primeira imagem, vocês têm a imagem de uma flor de um maracujazeiro. E esta flor tem duas estruturas. A estrutura feminina tem uma seta apontando, vocês podem observar, está escrito, e tem uma seta também apontando a estrutura masculina. Na segunda imagem, esta flor, ela já está passando por um processo, já passou por um processo de modificação e ela já está bem diferente. Na terceira imagem, a mesma flor já não existe mais como era antes. Inclusive já tem um maracujá já começando a nascer. Na quarta imagem, o maracujá já está pequenininho e na última imagem já tem um maracujá como a gente conhece. Então, houve um processo de transformação, de polinização, onde esta flor do maracujá se transformou no fruto do maracujá. Observe com atenção as diferentes flores retratadas nas imagens. Foi a que a gente acabou de observar. Você sabia que uma flor pode ter partes masculinas, femininas ou até mesmo ambas, ou seja, até mesmo as duas partes? É o caso do maracujazeiro. Ele tem as duas partes, tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Na estrutura masculina da flor são produzidos grãos de pólen. Estes podem chegar até as estruturas femininas, sendo levados por exemplo, pelo vento ou presos no corpo de animais, como as abelhas. Olha como acontece o processo de polinização. Então, na estrutura masculina da flor, são produzidos o quê? Os grãos de pólen. Estes grãos, eles são levados até a estrutura feminina, ou através de vento, ou através de insetos, como, por exemplo, as abelhas. O encontro dos grãos de pólen com as estruturas femininas da flor é fundamental para a reprodução de certas plantas. A partir daí, a flor entra em processo de transformação. Suas pétalas caem e, de algumas de suas partes femininas, começam a se desenvolver os frutos. Os frutos contêm sementes com embriões de novas plantas. Em condições adequadas, essas sementes germinam, ou seja, começam a se desenvolver novamente e surge uma nova planta. Então, esta é a explicação de hoje do conteúdo de ciências. A partir desta explicação, vocês vão responder a página 41, atividade 1 e a atividade 2. Na atividade 1, vocês têm 3 imagens de 3 flores e diz o seguinte: observe as imagens das flores e a indicação de suas estruturas sexuais. Escreva nos quadrinhos a letra da imagem que corresponde à legenda mais adequada. Então, vocês têm aí na letra A uma flor e está dizendo que a estrutura sexual dela é uma estrutura feminina. Ela só tem a estrutura feminina. Na letra B, vocês têm uma outra flor que tem apenas a estrutura masculina. E na letra C, vocês têm uma flor que tem a estrutura feminina, que é uma flor de hibisco, e tem a estrutura também masculina. Então, no primeiro quadrinho diz o seguinte: a flor de hibisco possui as estruturas masculina e feminina. Então, qual a letra colocar no primeiro quadrinho? A letra C, que é a flor de hibisco. Ela tem as duas estruturas, a masculina e a feminina. Então, no primeiro quadrinho, letra C. No segundo quadrinho, flor de abobrinha feminina. Então, vocês vão colocar a letra A. Então, vocês têm uma flor de abobrinha
com a estrutura feminina. E na letra B, vocês têm a flor de abobrinha com a estrutura masculina. Então, no último quadrinho, vocês vão colocar a letra B. Repetindo, no primeiro quadrinho, C, no segundo quadrinho, A, no terceiro quadrinho, B. Número 2. Agora, observe estas outras flores. Indique com setas vermelhas as estruturas masculinas e com setas verdes as estruturas femininas. Então, na primeira flor, que é uma flor branca, bem no meiozinho dela, tá um amarelinho bem clarinho, é a estrutura feminina. Vocês vão fazer uma seta para fora, puxando do meio, do centro, puxando para a ponta, e vão escrever fora estrutura feminina. Esses pontinhos, vários pontinhos, é a estrutura masculina. Vocês vão fazer uma seta e vão escrever estrutura masculina. Na flor de lírio, esta ponta preta bem em cima, no topo, vocês vão fazer uma seta puxando para fora e vão escrever estrutura feminina. E estes outros, que são 4, que tem aí um pouquinho maior, mais comprido, vocês vão fazer uma seta em um deles e vai escrever estruturas masculinas. Então, é só isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido. E, por favor, façam a atividade e mandem para o meu privado. Fiquem em paz. Beijo no coração de todos vocês. Amo cada um de vocês.